Queridos, então, depois de uma oração tão completa do irmão Mateus aqui, eu até achei que não ia precisar subir pregar, porque a oração dele é basicamente o que nós vemos no livro de Romanos. Então, ele fez um breve resumo aqui, e eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, se você ainda não o fez, em Romanos capítulo 8, onde abordaremos os versos de 12 a 17. Não fique sem Bíblia, se você não tem, erga a mão aí que o pessoal vai levar, porque é um trecho comprido das Escrituras, é um trecho mais longo, e é interessante que você tenha sua Bíblia aí junto aberto, para você poder ir acompanhando e aprendendo. Romanos capítulo 8, dos versos de 12 a 17. O texto bíblico diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez estamos com a tua palavra aberta. Ajuda-nos a caminhar esse caminho santo. Ajuda-nos a sermos impactados por tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Esse é o nosso desejo e oração. Então, queridos, hoje a ideia aqui é justamente como diz aí o título que você tem na TV aparecendo aí, é um trecho que vai dizer a respeito do progresso da vida cristã. Uma vida que é guiada pelo poder do Espírito. Então, o que nós poderemos aqui, a nível de introdução, lembrar é a seguinte situação. Os hábitos que você e eu temos são características pelas quais nós vivemos diariamente. Isso é o que caracteriza hábito. E muitos desses hábitos são tão automáticos que você nem sequer pensa. Você, quando acorda, você pensa, agora eu preciso levantar. Não. O hábito de levantar da cama é tão automático que existe algo que é espontâneo, que você não precisa ficar pensando. E isso acontece em boa parte na vida de cada um de nós, no nosso viver diário. E os hábitos, eles têm a tendência a serem bons hábitos ou ruins. E isso acontece tanto no ponto de vista de saúde física, mas também da saúde espiritual. Os hábitos, nós poderíamos dizer aqui, que eles começam como teias de aranha, frágeis. Mas com o tempo, os hábitos se tornam como cabos de aço fortes. O que isso quer dizer? Que nós, com o passar da nossa vida, os nossos hábitos, eles começam a ficar mais fortalecidos. E o cristão é uma pessoa que tem uma nova natureza habitando dentro dele. E embora tenha características normais de todos os seres humanos, ele pode enxergar o mundo de uma perspectiva mais ampla e mais profunda. Porque ele aprendeu a realidade espiritual que existe. E é esperado, uma vez que ele aprendeu a realidade espiritual que existe, que seus hábitos e suas atitudes sejam transformados. E isso é o que nós vamos ver aqui juntos por meio do ensino do apóstolo Paulo, o progresso da vida cristã pelo poder do Espírito. E nesses 6 versos que nós vamos ver aqui, nós vamos ver 6 informações importantes. A primeira informação é de que nós somos devedores ao Espírito e não à carne. É aprender aqui, nesse primeiro ponto, que existe uma dívida em toda pessoa com o seu Senhor. Você sempre vai dever a alguém. E a ideia aqui desse verso 12 é de que você possa compreender e fazer uma autoanálise. Esse é o objetivo dessa manhã, é que você possa parar, pensar na sua própria vida e ser sincero com relação a ela. Ser sincero como anda o progresso da vida cristã sua.
Então, o primeiro ponto aqui é o reconhecimento de que vive para Deus. Olha aí, o verso 12 diz assim: assim, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Paulo começa aqui, ou melhor, continua a descrição de que todo cristão tem o Espírito Santo habitando nele. É isso que ele ensinou no verso 11. Ele falou antes desse trecho aqui, dizendo que o Espírito que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito habita dentro de cada um dos crentes. E aí ele diz que é desse Espírito, dessa habitação, que vem o progresso, o poder para ser crescente na santificação. E embora a palavrinha santificação não esteja aqui descrita, você vai perceber que ela é o tema de todo o capítulo 8. E ela parte do reconhecimento de que o cristão vive para Deus. A santificação é o nomezinho dado ao progresso, ao processo que é progressivo, que o crente passa a ser mais parecido com Jesus. A santificação é uma obra compartilhada. Diferente da salvação, que é somente de Cristo, a santificação existe um compartilhar nosso com o Espírito. E na santificação é o Espírito que nos capacita a progredir. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar nesse verso 12, sobre essa mudança de entendimento que conduz a uma vida prática. O apóstolo, note aí no verso 12, que ele não diz assim que você não é devedor de nada. Ele diz sim, você é devedor, porém não a carne. E a carne é uma metáfora para falar do estado pecaminoso que todo ser humano se encontra, desde que ele nasce. É uma metáfora para falar da ideia de que todos os seres humanos estão mortos espiritualmente e escravizados. O que também com frequência nós vemos a palavrinha mundo, para descrever que é essa vida em rebeldia contra Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E embora isso seja verdade tanto para o crente quanto para o descrente, existe uma tensão até mesmo na vida do crente. Por quê? Porque o pecado ainda habita no cristão. Nós ainda não fomos completamente libertos dele. Mesmo naqueles que recebem um novo coração, que a Bíblia chama de regeneração. Um coração que ama a Deus e deseja viver para Ele. Mesmo nesses, a presença do pecado ainda é encontrada. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é que os cristãos não pertencem mais ao pecado. Eles não estão mais escravizados. E a diferença é que, enquanto longe de Cristo, existe uma dívida para agradar a natureza pecaminosa. E essa dívida não diz respeito a, muitas vezes, ser consciente, mas diz respeito a uma vida que faz tudo o que quer sem levar Deus em consideração, seja pecado ou não seja. Essa vida sem Cristo, ela não tem preocupação de glorificar a Deus. Todos os pensamentos são influenciados, são guiados por desejos pecaminosos. Às vezes são escandalosos, às vezes nem tanto. Todavia, no cristão, conforme o texto vai nos dizer, existe uma mudança. A dívida foi paga para nos libertar da escravidão do pecado. Cristo pagou o que você e eu somos incapazes de pagar, o preço para a libertação do domínio do pecado. E agora nós não somos mais obrigados, é isso que ele diz. Irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Então você percebe que agora não somos mais os crentes, os cristãos, obrigados pelo desejo e pelo poder operando, de satisfazer uma natureza que não leva a Deus em consideração. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo fala. E embora o pecado ainda habite dentro de nós, o Espírito Santo dá a capacidade de escolher não viver como que obrigados a satisfazer os desejos pecaminosos. Talvez ao escutar isso aqui essa manhã você diga assim: então nós não somos livres, porque você fala em liberdade, mas existe aqui ainda uma dívida.
E a minha resposta para você é: você de fato não está totalmente errado. Porque ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Cristo. Só que deixa eu ajudar você a esclarecer esse pensamento, que talvez vai trazer mais entendimento o que é ser liberto para ser servo de Cristo. Então, uma ilustração num nível mais horizontal. O que é um nível horizontal? Entre nós, seres humanos. Muitas vezes, o cuidado do pai, protegendo e proibindo o filho de coisas que vão lhe fazer mal, não é reconhecido pelo filho. Mas o pai continua supervisionando ele. E enquanto o filho que não tem o cuidado do pai está livre para se machucar, para se prejudicar e até mesmo morrer. O que temos aqui é a subordinação do filho ao pai, que sabe o que é melhor para o filho. E num nível mais vertical, a ideia vertical é a ideia de um nível mais entre Deus e nós, pense o que é melhor. Você se considerar livre, mas ser preso a algo que te engana e te mata, que te leva ao inferno por um tempo eterno. Mesmo que você diga assim, eu faço as minhas próprias escolhas. Ou então, é melhor ser subordinado, servo de alguém que lhe ama, lhe cuida, lhe liberta e protege. E como um pai amoroso, sempre sabe o que é melhor para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nós vamos ver aí no verso 13, diz respeito à consequência de cada maneira de viver. Vida e morte. E essa consequência, ela deve ser vista nas nossas vidas por um entendimento que a maneira que nós vivemos no presente tem consequências eternas. A maneira que você e eu vivemos agora tem consequências para o futuro eterno. Então, olha o verso 13, diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo agora, ele amplia o que ele disse no verso 12, explicando o sentido que você, que é cristão, não é mais obrigado. E também alertando a você que não é cristão, o perigo de viver segundo a carne. Viver segundo a carne diz respeito à maneira habitual de viver. Lembra lá da introdução? Conforme já vimos, é a ideia de que você vive diariamente de alguma forma. Você tem os seus hábitos e atitudes moldados ou firmados em alguém ou algo. Então, no caso de viver segundo a carne, diz respeito de viver de acordo com a natureza pecadora, pecaminosa, que é herdada desde o nascimento, com os desejos, com os hábitos e com as atitudes contrárias aos mandamentos de Deus. E o apóstolo Paulo fala o caminho disso. Pessoas que vivem como se Deus não existisse, que continuam desejando, tendo prazeres e achando que não tem problema nenhum, elas terão um resultado. Ele diz assim, caminham para morte. E esse trecho aqui que Paulo fala, caminharão para a morte, deve ser entendido aqui num escopo teológico mais amplo. O que é o escopo teológico mais amplo? No sentido mais completo, essa morte ela é física, espiritual e eterna. Então são os estágios da morte. A morte física entrou com o pecado. A morte espiritual diz respeito à separação de nós com Deus por conta do pecado. E a separação eterna diz respeito ao estado que você morre nesse tempo presente e que vai ficar para sempre. Talvez a gente não tenha como mensurar a eternidade porque nós somos finitos aqui. Quando muito tempo, você vive 80, 90, 100 anos. Mas isso não é nada comparado com a eternidade. E isso é algo que o apóstolo Paulo já explicou lá no capítulo 5, nós gastamos bastante tempo aqui. E aí ele diz assim, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo. Mortificar tem a ideia de levar algo à morte. É o mesmo que Jesus disse lá em Mateus 5:29, quando ele diz assim, se o teu olho te leva a pecar,
arranca fora o olho. É a ideia de abandonarmos hábitos de maneira radical quando ele é pecado. Isso diz respeito a uma variedade absurda. Pessoas têm problemas com pornografia, pessoas têm problemas com pecados recorrentes. E aqui a ideia do crente é que ele mata esse hábito, ele arranca fora. Se o problema dele com pornografia é pelo celular, ele para de acessar o celular. Ah, mas isso é radical. É exatamente isso que Jesus disse quando ele falou para arrancar o olho. Ele não estava falando numa automutilação. Ele estava falando a ideia de um hábito radicalmente mudado. Perceba que a ordem aqui do apóstolo Paulo fala de mortificação, diz respeito à nossa parte, à nossa atitude, à nossa responsabilidade. E talvez a pergunta que nós devêssemos responder é: como mortificamos? Como mudamos esses hábitos de tal forma a matá-los? Bom, primeiro você precisa conhecer o que é um hábito que deve ser mudado e o que não é. E isso só vai acontecer por meio de conhecimento bíblico. O maior perigo que você pode correr é você tirar da sua tradição, da cultura, dos seus próprios pensamentos, aquilo que você acha que é certo e o que não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, corra para o manual que é seguro. Então, a primeira maneira para você mortificar os pecados é conhecer a Bíblia. Depois disso, de conhecer a Bíblia, você passa para o próximo estágio. Você não apenas conhece, mas você age. Você abandona o hábito, mas você não só abandona, você troca por um novo. Então, poderíamos dizer aqui a ideia de que essa mudança radical, ela precisa mortificar os feitos do corpo, mas não apenas intelectualmente. Diz respeito a uma mudança constante de hábitos. De que forma? De tal forma que os hábitos se tornam normais. Lembra que nós falamos no começo? Assim é a vida do crente. É uma constante renovação de pensamentos e de hábitos. Aqui a renovação dos hábitos é uma outra palavrinha para cosmovisão. Eu não usei a cosmovisão, senão vocês iam rir de mim, né? De novo com a palavrinha cosmovisão, mas é a mesma coisa. É a maneira de enxergar o mundo a partir da Bíblia. E hábitos é uma coisa que você faz e nem percebe. Quer ver um exemplo? Ele não é um exemplo que não é tudo que há sobre os exemplos, porque existem vários, mas ele é bem fácil de entender. O fofoqueiro é alguém que habitualmente tem a necessidade de falar da vida dos outros. E esse falar da vida dos outros, às vezes, nem é mentindo totalmente, mas é manipulando, aumentando uma informação, diminuindo. E ele faz isso e muitas vezes nem percebe mais, sabe por quê? Porque isso está tão enraizado nele que virou hábito. Percebeu? E aí existem várias coisas dessa mesma maneira. Só que olha o que é a diferença. O descrente, aquele que não crê em Jesus, que não tem o Espírito habitando nele, é incapaz de fazer isso por conta própria. Porque ele não tem nem o poder e nem o desejo. Para que isso? Eu não. No entanto, conforme o texto nos diz, na vida do crente existe uma mudança clara. Ele tem uma capacitação que antes ele não tinha. Porque agora o Espírito de Deus habita nele. Quando isso acontece? No momento que ele verdadeiramente crê em Cristo. Desde esse momento, ele começa a ter a habitação do Espírito. E diferente do que muitas pessoas podem entender, olha que interessante, a habitação do Espírito não diz respeito a pessoa sair pulando no púlpito, rodopiando, dando cambalhota, rugindo que nem um leão. Não é isso. Você não vê isso no texto. Você não vê a pessoa tendo atitudes praticamente sem intelecto, sem pensar. Não tem isso. Mas você vê o que o apóstolo Paulo está falando, que essas pessoas que têm o Espírito, elas são capazes, pelo poder da presença desse Espírito que habita neles, progredir em santificação. Progredir em ser mais parecidos com o seu Senhor, Jesus.
E isso vai acontecer em áreas normais, áreas cotidianas, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, na maneira como ele pensa sobre a vida, na maneira que ele trabalha, no esforço de servir cada vez mais, porque tudo isso tem o desejo de glorificar a Deus. E sabe por que esse ensino é importante? Porque muitas vezes as pessoas têm entendido de maneira equivocada a segurança dos santos. É a ideia de que uma vez que Jesus lhe salvou, você está salvo para sempre. E essas pessoas entendem isso errado porque elas dizem assim: isso daí, desse jeito que vocês ensinam, uma vez salvo, salva para sempre, dá para você viver do jeito que você quiser. Essa liberdade que se dá dizendo que em Cristo você é livre, você pode viver como quiser. Queridos, o processo pela santificação, a vida que cresce em santidade, é a parte visível da salvação que aconteceu dentro do crente. Não se trata de ser salvo pelas obras, mas das evidências que apontam para essa salvação. Percebeu a diferença? E aí a perguntinha que nós faríamos ao apóstolo, aqui o texto é: uma vez que o apóstolo Paulo fala sobre mortificar os feitos do corpo, você percebeu aí no verso 13? Ele diz: se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Isso não é base para a gente dizer que o corpo físico é inferior do que o espiritual? Parece que o apóstolo Paulo está falando de mortificar os feitos do corpo. É importante entender aqui. É importante entender que o que o apóstolo está falando não é que o corpo físico é ruim, que o corpo físico que Deus nos dá é inferior à parte espiritual. Não é. Elas têm o mesmo valor diante de Deus. Nós somos corpo vivente, um corpo com espírito. Quando o apóstolo Paulo fala sobre mortificar os feitos do corpo, ele tem em mente que as atitudes que partem de uma natureza humana pecaminosa são expostas de maneira concreta pelo corpo. O fofoqueiro, como eu usei o exemplo, ele começa com aquele desejo interno de falar, vou falar. E aí, quando ele bota para fora, ele usou o corpo. Ele usou a língua. Um ato externo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos ordenados a continuar mortificando o pecado pelo poder que o Espírito nos dá. Nós não conseguimos por nós mesmos. Se uma pessoa tenta pelo próprio poder vencer, ela vai virar uma pessoa apenas cheia de regras. Então ela estipula várias regras, mas que não tem verdadeiro poder. E o ensino do apóstolo Paulo aqui, ele nos leva a entender que aqueles que progridem na busca por uma vida santa terão uma vida verdadeira que agrada a Deus. Olha o verso 13 aí que ele diz: se aqueles que pelo Espírito mortificam feitos do corpo, certamente viverão. Certamente viverão. A carta aos Romanos é muito constante o contraste entre vida e morte. É muito comum. E ambas, vida e morte, têm características atuais, presentes, mas que têm um efeito duradouro, eterno, futuro. Então, vida e morte no presente e vida e morte no futuro. As atitudes do presente nosso, aquilo que nós fazemos agora, vão ter consequências no futuro e eternas. Você já escutou aquele ditadinho que diz assim: você não escolhe o que você vai colher, mas você escolhe o que você planta? É a mesma ideia. Aqueles que semeiam na carne, colherão morte. E aqueles que semeiam no espírito, colherão vida. Morte e vida. É assim que o apóstolo Paulo apresenta a seus leitores e a nós. Em Cristo, vida, vida eterna. Longe dele, morte. Qual é a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? No progresso da sua vida, como tem sido a sua escolha? Você tem escolhido mais vida em Cristo ou morte? O que nos leva ao terceiro ponto. A exclusividade da filiação. Entender que os crentes que têm a habitação do Espírito, e somente aqueles que têm a habitação do Espírito, são chamados
filhos. Olha o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo enfatiza o contraste do verso anterior, daqueles que vivem segundo a carne e são guiados, direcionados, influenciados pelos desejos pecaminosos. E os que pela fé em Jesus são guiados, direcionados, influenciados pelo Espírito de Deus. Sendo assim, esse verso 14, ele deve ser visto à luz do 13. Vivereis, como se vive diariamente. Então, o verso 14 deve ser visto assim. Viver diariamente guiado pelo Espírito de Deus, como filhos de Deus, ou vivendo diariamente guiados pelos desejos pecaminosos. A primeira coisa que salta aos olhos, ou deveria nos saltar, é a ideia de filiação. Filiação é a ideia de pai e filho, família. E a base dessa nova aliança pela qual Deus guia ou conduz seus filhos está na filiação. Em Cristo, todos têm habitação do Espírito. E a definição de ser um cristão diz respeito a isso. Você quer saber se você é um crente, um cristão? Você tem que crer em Cristo. Somente nele, exclusivamente nele. Não importa o que as pessoas definirão como ser cristão, essa é a definição bíblica. Somente assim. Cristo é a fonte para essa filiação. Sem Cristo, sem o Pai. Sem o Filho, sem o Pai. Não existe outra maneira. Não existe um atalho. Ninguém vai ao Pai sem ser por meio do Filho. Por isso que lá em 1 Timóteo 2 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E a afirmação do apóstolo aqui é muito clara. E talvez isso nos escandalize, porque a gente não gosta de ser exclusivo, de excluir as pessoas, né? Alguns até gostam, mas de maneira geral você não gosta de dizer assim, ó, você está fora. Mas a Bíblia faz isso. A Bíblia diz de maneira clara que nem todos são filhos de Deus. Nem toda a criação, nem todos os seres humanos podem dizer eu sou filho de Deus. Embora o ditado diga, né? O pessoal diz assim quando está trabalhando muito, deixa eu descansar um pouco porque eu também sou filho de Deus, não diz? Biblicamente isso não é verdade. Somente são filhos aqueles que têm Cristo e por meio de Cristo o Espírito habitando dentro deles. E esse Espírito que habita dentro do cristão guia e conduz a uma vida de santidade, a uma vida que deseja ser mais parecido com o seu Salvador. Olha que interessante isso aqui. O apóstolo Paulo, em vários momentos na carta aos Romanos, ele faz comparações com a antiga aliança. A antiga aliança é aquilo que o povo de Israel, os judeus, entenderiam muito bem. Porque na lei de Moisés, a antiga aliança, existiam muitas regras, mandamentos, e eles entenderiam facilmente quando Paulo citasse. Então, o verbo que Paulo usa para dizer guiados, é o verbo agol, é o mesmo que foi utilizado para falar de Deus guiando Israel para fora do cativeiro egípcio. Você acha que é coincidência? Não é. O apóstolo Paulo está querendo dizer que da mesma forma que Deus, lá no passado, conduziu Israel, a qual o texto lá chama de seu filho, Êxodo 4:22, da mesma maneira que ele conduziu com êxito para fora do cativeiro, dando a sua herança lá em Êxodo 15:17, agora esse mesmo Deus está conduzindo seus filhos por meio de uma nova aliança, firmada em Cristo, para até o fim, e esse fim é uma herança, é o que nos diz os versos 17 e 18, que nós vamos chegar neles ainda. Deixa eu fazer uma breve reflexão com vocês aqui. Quando Paulo ensina que os filhos são guiados pelo Espírito, nesse verso 14, você não vê Paulo se preocupando em dar ênfase a visões,
sonhos, a coisas do tipo de falar línguas que não são entendíveis, inteligíveis. Você não vê Paulo dando ênfase na vida que é guiada pelo Espírito com essas coisas. Percebeu? Você vê que nos escritos de Paulo, unânime, ele explica que o Espírito concede dons para a edificação do corpo, da igreja. Os dons que Deus dá aos cristãos sempre têm o objetivo claro de que a igreja seja edificada. Nunca é para que um diga assim, mas eu tenho mais dons espirituais que você. Nunca. Porque isso geraria orgulho e ruptura. Não é essa a intenção. Então, no caráter público, o Espírito concede dons para o corpo. E o objetivo é a edificação da igreja. E num caráter particular, a ênfase não está em sonhos, visões, todo esse tipo de supostamente dons sobrenaturais, mas de uma vida santa. E uma vida que acorda de manhã cedo e dorme à noite, vivendo a vida o dia inteiro para que Deus seja glorificado. E talvez a pergunta que nós estivéssemos fazendo é: qual é o objetivo de guiar do Espírito? Se não é isso. O contexto já deveria deixar claro, mas ainda nós poderíamos pular lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, que ele diz assim: a vontade de Deus para vocês é essa, a vossa santificação. Então, no meio evangélico, as pessoas estão sempre querendo descobrir a vontade de Deus. O que será que Deus quer? Vou lhe dizer, não procure mais. Deus está dizendo. Se você está tentando descobrir a vontade de Deus, é a sua santidade. É uma vida que diariamente parece mais com Jesus. E embora nós vamos abordar mais no próximo ponto, deixa eu falar a respeito um pouquinho sobre a ideia da liberdade. Ser guiado pelo Espírito traz liberdade. O próximo ponto vai nos dizer isso. Mas muitas vezes as pessoas entendem de maneira equivocada. Ser guiado pelo Espírito não está ligado a uma vida cheia de costumes e regras vazias. Costumes e regras vazias. Jesus já advertiu os religiosos da época dele que pensavam só no exterior, lembram? Ele dizia que essas pessoas que apenas queriam viver de aparência, ele chamava essas pessoas de hipócritas e demonstrou que eles eram guias de cegos. Você já parou para pensar nessa imagem? Um cego guiando outro? Não vai muito longe, né? E muitas vezes é isso que nós vemos nas religiões. E muitas vezes é isso que nós vemos dentro do evangelicalismo. Regras, costumes, roupas, cabelo. Nós temos visto isso. Muitas vezes as pessoas acham que esse conjunto de regras exteriores é o que fala realmente do que tem dentro. Mas Jesus também falou sobre isso. Essas pessoas que vivem apenas pensando no exterior são como túmulos podres, sepulcros caiados, Jesus usou. A ideia de que por fora o túmulo está bonito, mas por dentro fede. Jesus falou que não é o exterior que contamina o homem, mas o que sai de dentro. Mateus capítulo 15, versos de 11 a 18. Então talvez você pergunte assim, hoje está diferente, o pastor está liberalzão, né? O pastor está dizendo que pode tudo. É isso. A liberdade, essa liberdade é para viver de qualquer jeito? Queridos, o texto deveria dizer, deveria ter explicado já. Aqueles que são guiados pelo Espírito têm preocupação como vivem. Não para agradar os homens, não por causa da aparência, mas porque eles desejam de todo o coração agradar a Deus. Porque o Espírito de Deus habita dentro deles. Então as roupas, os costumes, não são rituais mortos para os cristãos, mas expressões de uma vida espiritual externa. E aqui é o ponto, se você nunca escutou sobre isso, que você vai escutar, onde nós diferenciamos o legalismo da vida cristã. No legalismo,
Toda atitude tem intenção de alcançar o favor diante de Deus por meio de merecimento. Costumes, obediência, guarda do sábado, eu não uso, a mulher não pode usar calça, o homem... Aí você diz, é como se você dissesse para Deus, Deus, eu estou cumprindo tudo isso, então agora o Senhor pode me salvar, porque eu sou merecedor. Só que na vida cristã real, toda obediência, toda mudança tem o objetivo de glorificar a Deus que nos salvou. Isso deve ser algo que você e eu pensemos. Nós devemos gastar tempo com isso. Minha vida tem sido mais parecido de um filho que quer honrar o pai e por isso o obedece, sendo guiado por ele, sendo corrigido por ele. Ou minha vida está mais daquele jeito que eu digo assim, eu me relaciono com Deus do meu próprio jeito. Eu tenho as minhas justificativas para fazer o que eu fiz. Esse é um bom reflexo, é um bom pensamento a respeito do progresso na vida cristã. O que nos leva ao quarto ponto aí no verso 15. A liberdade da escravidão dos filhos. E essa liberdade da escravidão dos filhos é a liberdade que tem a capacitação para viver para a glória de Deus. Olha o que diz o verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Note que todo escrito deveria ser sempre lido numa conformidade, e aqui não é diferente. O apóstolo Paulo, aqui nesse verso 15, ele acrescenta outra confirmação sobre os versos 13 e 14, de viver para mortificar os efeitos do corpo. E a filiação é a garantia da liberdade e comunhão com Deus. A filiação é a certeza que você ganhou, adquiriu liberdade para viver para a glória de Deus. E Paulo explica que, diferente aqui da maneira habitual, que uma pessoa possa viver debaixo de medo de regras e costumes. Então, para você que não é muito habituado com a Bíblia, Paulo está escrevendo aqui para um público misto. Que é um público misto? Judeus, que conhecem as leis de Deus e tudo mais, regras, e gentios. Então, quando Paulo está falando aqui, viver atemorizados, muito provavelmente Paulo está falando para aquelas pessoas que tinham na regra da lei de Moisés a salvação. Se nós fizermos tudo o que está na lei, se nós obedecermos fielmente, seremos salvos. E essa opressão vem de um entendimento equivocado. Todas as vezes que você entende que você precisa cumprir regras, costumes, você vai viver sempre oprimido, dizendo, eu não fiz o suficiente, não foi hoje, eu ainda não consegui. E você percebe que isso acontece com pessoas que dizem o nome de Jesus. Você não vai ver pessoas dizendo assim, não, Jesus não existe. Você vai escutar elas falando o nome de Jesus, mas ela vai dizer assim, é Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais uma renúncia. É Jesus mais guardar o sábado. É Jesus mais vestimentas. Se você não cumprir tudo isso, você está perdido. Você imagina uma vida assim? Não é uma vida de opressão e temor? De medo? Uma pessoa que está sempre numa linha fina entre salvação e perdição? Em geral, queridos, esse é exatamente o assunto que Paulo trata na sua carta aos Gálatas, que descreve um grupo de pessoas que queria alcançar o favor de Deus, a justificação de Deus, por seguir regras, por guardar mandamentos. Gálatas 5:4 fala disso. E muitas vezes a desculpa dessas seitas, porque supostas igrejas que fazem isso não são igrejas cristãs, são seitas. Uma seita é um grupo de pessoas que abre mão dos preceitos básicos e fundamentais da fé cristã, que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. E essas pessoas, elas vão dizer assim, muitas vezes você pode ter sido enganado. Eu, ao escutar isso, eu já pensei nisso também.
É assim, mas se disser para a pessoa que ela pode viver de qualquer jeito, você imagina. Se eu disser para a pessoa que beber bebida de álcool não é necessariamente pecado, os jovens vão sair se embriagando. Elas vão dizer isso como desculpa. Só que, queridos, isso está longe de ser verdade. Porque uma vida de santidade é a consequência direta de salvação. Mas ela nunca é a causa da salvação. E aquele que foi salvo pela fé em Jesus, que tem o Espírito habitando neles, entende isso. O que Paulo falou no verso 13, ele recém falou sobre mortificar o pecado. Então essa ideia da libertinagem não é cristã. Essa ideia de que uma vez que você entende que a salvação é pela graça, você vai viver de qualquer jeito, não é cristã, não é bíblica. Paulo fala que nós não recebemos, quando cremos em Cristo, um espírito de escravidão. Percebe aí no verso? Verso 15, vocês não receberam um espírito de escravidão para viver com medo, aterrorizado de nunca fazer o suficiente. Mas você recebeu, se você creu em Cristo, um espírito de adoção. E esse espírito de adoção nos dá o direito de chamar a Deus de Pai. Papai, me escuta. Eu preciso da tua ajuda. Essa obra de adoção mostra um dos retratos mais belos de alegria e segurança do crente em toda a Bíblia. O Espírito, ele não apenas concede adoção, ele não apenas nos concede ser adotados na família de Deus, mas ele nos dá consciência desse relacionamento. Você consegue compreender que Deus agora é seu Pai e que você pode recorrer a Ele, socorrer-se nele. Nós não temos somente a condição, mas nós temos também o coração de filhos. Como nós sabemos isso? Porque o apóstolo Paulo usou exatamente as mesmas palavras de Jesus se relacionando com Deus. Abba, Pai. E esse relacionamento que nós temos agora por meio de Cristo é dessa mesma forma. Você tem acesso como filho. E não é assim. Se você parar a pensar, não é assim que muitas vezes um filho precisa de um colo, de um aconchego do seu pai. Que ele sabe que o seu pai é forte para lhe proteger, mesmo que no nosso caso ele não perceba o quão falhos nós somos. Deixa eu talvez fazer uma ilustração para trazer mais clareza nisso. Imagine que você vai adotar uma criança, um filho. E quando você adotar esse filho, todos os privilégios da sua família são transferidos a esse filho. Porque ele é parte da família agora. No entanto, o maior privilégio que essa criança pode ter é chegar até você e dizer assim: papai, pai, me ajuda. Esse é o maior privilégio. Ele não só é adotado para participar da família, mas para ter um relacionamento com o pai. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que nós recebemos um espírito de adoção. Nós somos adotados para, por meio da fé em Cristo, adquirirmos os benefícios que o Filho tem. 1 de João 2,23 diz assim: quem tem o Filho, tem o Pai. O que nos leva aqui no verso 16 ao quinto ponto. Diz respeito à autenticação interna da certeza dessa filiação. A ideia aqui é que a autenticação interior do Espírito, ela acontece em todo cristão. Todo crente tem essa convicção. E ela vai ter consequências externas reais. Ela não fica internamente apenas, ela vem para fora. Verso 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. De que forma isso acontece? Essa confirmação? É algo subjetivo? É algo que eu sinto um calor dentro de mim e aí eu digo assim, uma brisa? Como é?
Queridos, embora a fé cristã ela não seja uma fé sem informações reais, sem informações reais que são dignas de serem entendidas e cridas, existe um aspecto que está fora da nossa capacidade humana, que nós não podemos controlar. Propositalmente dado por Deus, para que não fosse por nossos próprios méritos, força, intelecto, dizer assim, eu que criei, eu. E você percebe que por melhor, isso acontece porque você percebe por melhor que seja o orador, o que está pregando, falando a mensagem, por melhor que sejam os argumentos que você convence a pessoa, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero isso para mim, eu não vou me submeter, eu não vou crer. E aí você percebe o que Paulo quer dizer com isso. Muitas vezes, mesmo que as afirmações são intelectualmente entendíveis, entendeu? Uma mensagem que não está falando em outro idioma. Você está escutando no idioma que você entende a respeito do que Jesus veio fazer. No entanto, isso não é algo que possa apenas ser intelectualmente aceito. É necessário que Deus opere internamente, fazendo que aquilo que você escutou, ouviu e pensou seja confirmado no seu coração. O testemunho exterior da pregação é confirmado internamente pelo Espírito de Deus. E perceba aqui no verso que o Espírito está escrito com letra maiúscula, porque ele está justamente querendo enfatizar para você e para mim que é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que guia, adota, é aquele que nos dá a capacidade de entender essas verdades. Quais verdades? Declaradas na Bíblia. Não são verdades que você vai inventar, que você vai pensar, são verdades bíblicas. Essa confirmação interior, por isso que eu disse que existe um aspecto que é impossível de ser ensinado, porque vem de Deus e é sobrenatural. Agora, olha que importante isso, mas não está à parte do ensino, mas subordinado ao ensino. O ensino vem e Deus traz a confirmação. Aonde? No seu interior. Convence a mente e o coração. Muda os desejos e os prazeres. Complementa o intelecto e a vontade. Percebeu? É isso que nós chamamos em teologia da iluminação do Espírito. A iluminação do Espírito é a operação do Espírito de Deus, trazendo convicção e certeza das promessas feitas na Bíblia, das verdades reveladas que são fáceis de ser entendidas, mas difíceis de ser engolidas. O Espírito faz isso. E esse mesmo Espírito, ele faz de tal forma que você consegue começar a ser convencido do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que você pode fazer, como o texto diz aqui, que você pode dizer assim, final do verso 15, Abba, Pai. Você pode clamar da mesma forma que Jesus clamou. E a aplicação prática para isso é que é exatamente nesse ponto que nós vemos que a reação das pessoas, cristãos e descrentes, crentes e descrentes, são diferentes ao passarem pelas mesmas circunstâncias. Por exemplo, em vários níveis, num prejuízo comercial, a Bíblia fala que o cristão muitas vezes levará prejuízo para não dar um mau testemunho. Pesado isso, né? Porque a gente diz assim, não, eu não levo desaforo para casa. Isso é apenas um nível. Mas existem outros níveis que vão abarcar coisas terríveis, como tragédias. E você vê que a diferença da reação não é que os cristãos não se entristecem. Não é que os cristãos eles são super-homens ou super-mulheres. Não é isso. Mas porque eles sabem daquilo que Deus fez por eles e a convicção que eles têm, mesmo em meio a dificuldades, sofrimentos e prejuízos, eles têm a convicção do amor de Deus por eles. E de que eles não estão sozinhos. E de que a resposta final não é essa. Não é apenas essa.
O que nos leva ao sexto ponto, que diz no verso 17, a realidade inconfundível dos filhos. A realidade inconfundível dos filhos, herdeiros no presente e herdeiros no futuro. E isso deve nos levar, esse verso 17, de um entendimento que a vida cristã, como ela pode ser vivida, possibilita se alegrar, mesmo em momentos escuros da alma, mesmo em momentos difíceis desse tempo presente. Olha o que diz o verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. O tema da filiação, da ideia de ser adotado para fazer parte da família de Deus, fica muito evidenciado nesse trecho do capítulo 8. E Paulo faz isso para falar que um filho participa de todos os privilégios. Mas assim como o filho tem privilégios, o filho tem também responsabilidades. Paulo, ao fazer isso, nos coloca aqui como irmãos em Cristo. Como nós sabemos isso? Pelo uso da palavrinha co-herdeiros. Um co-herdeiro é alguém que vai usufruir dos benefícios de herdeiro. E aqui Paulo está falando que nós usufruímos de todos os benefícios que Cristo Jesus conquistou, somente Ele, exclusivamente Ele e suficientemente Ele, para nós e por nós. O pastor Fernando sempre, ou pelo menos nas últimas semanas, ele tem enfatizado mais isso. Talvez seja por causa do estudo da soteriologia, é soteriologia? Soteriologia, né? É um branco aqui. Porque é importante saber que existe um antes e um depois. E o pastor Fernando com frequência tem enfatizado isso. Olha, não tem como você ser cristão e não ter certeza do antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que ter certeza de uma vida que era antes, que não levava a Deus em consideração, e uma vida depois. E perceba algumas características que compõem essa realidade aqui no texto que nós aprendemos. Olha só, primeira delas, você e eu não fazíamos parte da família de Deus. Não fazíamos. Mas em Cristo, nós somos adotados. Você e eu estávamos perdidos e sem esperança, atemorizados muitas vezes pelo castigo que nos aguardava. Em Cristo, passamos da morte e da condenação para a vida. Você e eu, longe de Cristo, não tínhamos acesso a Deus. Nós não podíamos orar a Deus. Ele não escuta incrédulos. A Bíblia fala sobre isso. Pesado, né? Então, todas aquelas pessoas religiosas que oram mundo afora, elas têm orado para Deus? Não. Não tem. Nós também éramos assim, não tínhamos acesso a Deus. Mas agora, você e eu, em Cristo, não só temos acesso, como você pode dizer assim, papai. No entanto, é importante de entender que essa filiação é marcada por semelhanças com o filho, com o nosso irmão mais velho. Se de fato somos filhos, nós desejaremos viver como o nosso irmão mais velho. Como diz 1 de João 2,6. Se você diz estar em Cristo, você deve andar como ele andou. E a perguntinha que nós faríamos aqui ao texto, ele diz assim: se como filhos somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos. O que será que Paulo quer dizer com sofrer com Cristo? Será que Paulo está querendo dizer que você e eu devemos acrescentar algo à obra de Cristo? Parece que o texto pode dar esse entendimento. Não é? Certamente que não. O que Paulo quer dizer não é com você acrescentar algo na obra de salvação da sua vida, mas ele quer dizer com a ideia de viver de acordo com os mandamentos do Pai, com a mortificação da carne e o progresso em uma vida que se parece cada vez mais com Jesus. É isso que ele está dizendo.
E a Bíblia, ela fala frequentemente sobre sofrimento, sobre amor a Cristo. Um tema muito abordado por Pedro nas suas cartas e também por Paulo. E você deve lembrar que na época que as cartas foram escritas, os discípulos, em sua grande maioria, eram banidos. Eles eram ou banidos da sua família, ou das comunidades religiosas. Em grandes casos aconteciam perseguições, morte por dizer que era cristão. Quanta diferença para os nossos dias, né? Hoje tem até bloco de carnaval para Jesus. Será que isso faz sentido com o que a gente vê? Da mortificação da carne? Numa festa que é justamente para deixar a carne fazer tudo o que ela quer? O próprio Senhor Jesus deixou muito claro que os discípulos não iam passar ilesos nesse mundo. Nós vimos isso nos evangelhos. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5,10. Se o mundo vos odeia, lembram o que é mundo? Mundo é todo o sistema ou as pessoas que vivem sem levar Deus em consideração. Se o mundo vos odeia, lembre que antes ele odiou a mim. João 15,18. Na carta ao jovem Timóteo, Paulo afirma que todos, Timóteo, que desejam viver piedosamente em Cristo, vão ser perseguidos. E normalmente a ideia de perseguição no período bíblico poderia resultar em prisão, poderia resultar em espancamento, tortura e morte. E isso, queridos, não se restringe apenas ao período bíblico. Deixa eu ver se eu faço aqui se eu mostro a vocês aqui. Isso não se resume ao período bíblico. Não sei se eu consigo aumentar, acho que consigo. Tá vendo esse mapa mundi aí? Isso daí é o nosso mundo. E aqui nós vemos, em laranja e vermelho, os países de perseguição aos cristãos. E quando eu falo em perseguição aqui, é do mesmo estilo do Novo Testamento. Perseguição para a morte. Então você percebe que tem uma coisa que os estudiosos chamam de uma janela 1040, que é a latitude e longitude que vai da África para a Ásia. Mas também já vemos perseguição na América do Norte e do Sul. Percebe? Vermelho é perseguição de morte. Pegou cristão, confesso, vai morrer. No laranja acontece também, mas ainda existe algum tipo de, vamos dizer assim, conseguir se esconder um pouquinho. O que vocês acharam? O mapa está bem pintado ou não? Está bem pintado, né? Então, talvez nós, queridos, ao olharmos isso, pensamos, mas hoje não acontece mais. Acontece. Coreia do Norte, Somália, Irã, Índia, Laos, Cuba. O pessoal no Brasil seguido gosta de Cuba, né? Fala bem de Cuba. Entre outras coisas, tem isso em Cuba. Morte para cristãos. México. E a lista não para aqui. Só que a diferença do Oriente para o Ocidente é que no Ocidente nós temos essa sensação de mais segurança e liberdade, não é verdade? Nós, graças ao bom Deus, e que Deus nos mantenha assim, eu não quero passar por perseguição. Não quero. Só que você deve lembrar que a perseguição não é só assim. A perseguição não tem um caráter apenas de morte. Mas muitas vezes, embora não seja o custo da sua vida física, ela custa a exclusão da sua família, uma família que tradicionalmente não tem a Cristo como seu Senhor. Ela custa muitas vezes risadas e chacotas nos grupos que você participa. Esse aí é crente, ó, lá vem o crentezinho. Ou ainda, vocês jovens, isso pode dizer a exclusão do grupo dos descolados. Eu me lembro, por incrível que pareça, quando eu era mais jovem, de uma menina que era crente lá na aula. E aquela menina, sempre que tinha algum trabalho escolar junto, o que ela ficava? Sozinha. Porque ninguém queria se juntar a ela. Porque ela era crente. Crente? Eu nem sabia o que era crente, mas sabia que não era coisa boa. Vai, fica aí do lado. E muitas vezes é isso que vai acontecer com você, jovem. E o apóstolo Paulo resume exatamente com maestria o que é sofrer por Cristo
ou com Cristo, em Gálatas 2:20. Ele diz assim: eu entendi que eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, no presente, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sofrer com Cristo não significa que você não vai ter, que você vai ter uma vida. Virei crente, eu não tenho mais problemas. Meus problemas financeiros foram embora, eu não tenho mais problema no casamento. Não é assim. Sofrer com Cristo significa que você não vai mais servir a dois senhores. Você não vai mais servir a você mesmo e a Ele. Nós morremos para a maneira nossa mesma de viver. Isso eu tenho falado com frequência em casa para o meu pequeno Rafael. Que ele não deve escutar o seu próprio coração. Porque esse coraçãozinho é enganoso. Existem lugares como esse, irmãos, que o sofrimento alcança níveis extremos de morte física. Mas existem locais, como nós aqui, que o sofrimento vai ser num nível mais de exclusão, de relacionamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não entendeu. Se você ainda não entendeu, deixa eu dizer claramente para você. Em Cristo, você é mais que vencedor. Isso não é frase de para-choque de caminhão. Por quê? Porque aqueles que têm o Espírito começam a enxergar a beleza e o privilégio de estar nele. De que Deus nos dá tudo que você precisa para viver. E não importa o que aconteça, lembre-se disso. Não deixe que o seu coração engane. Assim como eu falei há pouco, que eu faço diariamente para o meu filho Rafael, de 3 aninhos. Filho, não deixe o seu coração lhe enganar. Quando o seu coração disser para você assim, eu não vou obedecer meu papai, você diga assim, não, coração. Eu vou lembrar o que meu pai me ensinou. Porque esse é um truque antigo. Ele acontece desde o começo. Desde um jardim onde Deus colocou o homem e a mulher no começo da criação da humanidade. Quando Satanás ofereceu liberdade e felicidade numa vida de independência de Deus. Numa vida que Deus não é colocado no lugar certo. E o resultado disso foi de escravidão e tristeza. Uma vida sem Jesus é infeliz e morta. Não importa quantas ilusões esse mundo possa fingir lhe dar. Dinheiro, fama, seguidores. Isso é ilusão passageira. E como o apóstolo Paulo ensina, nós precisamos aprender aonde deve estar o nosso contentamento. Aprender a viver contentes, tendo muito ou pouco. Tendo fartura ou não. Por quê? Porque tudo eu posso em Jesus Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, a partir de hoje aqui, lembre, o cristão muda os seus hábitos, desejos, prazeres, em conformidade com o que a Bíblia ensina, no poder do Espírito. Então, aqui é o momento em que nós vamos chegar ao fim da reflexão. Então pense na sua vida. Se para se divertir você precisa fazer algo que Cristo e a sua palavra reprovam, se você precisa sempre para ter alegria com os amigos, relacionamentos de pessoas que não amam a Cristo, principalmente os jovens, você precisa de pessoas que não amam a Cristo para dizer, esse é meu amigo? Se você valoriza mais aquilo que Deus reprova na sua palavra, então você não está com o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo fala. Se você não é capaz de mortificar ou abrir mão dos prazeres que são pecados, então você não está preocupado com a mortificação da carne. E talvez você ainda não tenha entendido que a vida cristã, e isso é algo que todos nós crentes devemos lembrar, o melhor ainda está por vir. Essa vida não é tudo o que há.
Mas já que eu vivo essa vida, eu viverei como um filho de Deus, salvo para a glória de Deus, salvo para viver em santidade, uma vida que deseja glorificar a Deus nas mínimas coisas, seja nos relacionamentos dentro de casa, seja no relacionamento no trabalho. E aqui não se resume a fazer coisas certas ou erradas, se resume a levar Deus em consideração. E isso para um descrente é impossível de entender. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais parecem loucura para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Por isso que quando você tentar aconselhar um descrente com Bíblia, não vai dar certo. Porque ele não leva Deus em consideração. E o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que levam Deus em consideração. Já fomos livres da condenação do pecado. Estamos sendo livres da sua influência, do seu poder. Mas nós seremos livres, conforme o texto nos diz, para que com ele sejamos glorificados. E essa é a garantia para todos os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa para nós filhos. Então, como filho, viva para a glória de seu Pai. Progrida em conhecimento. Não se sinta contente de saber o básico, o pouco. Porque aqui existe muito a ser desfrutado. Progrida num relacionamento com Deus. Deseje cada vez mais uma vida de santidade. E a vida de santidade não é o conceito católico de perfeição, mas é o conceito bíblico de alguém que quer ser mais parecido com Jesus. E mesmo que viver dessa forma lhe traga perseguição, sofrimento, mesmo que viver dessa forma lhe traga perseguição e sofrimento, lembre-se o que Jesus disse. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e a minha vitória foi por vocês. É isso que Jesus nos deixa. João capítulo 16, verso 33. Certo, queridos? Então, a próxima vez que nos encontrarmos, falaremos a respeito desse contraste dos sofrimentos presentes e da glória futura. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os olhos por um instante. Deus, mais uma vez tivemos o privilégio de ter a Tua palavra aberta, exposta. Nos perdoa porque muitas vezes nós não somos capazes de mensurar a liberdade que temos para, juntos, reunidos aqui, sem medo de perder a vida. Mas nos ajuda também sermos pessoas que têm um culto a Ti diariamente, não apenas no culto de domingo, mas que o Senhor nos lembre, por meio do Teu Espírito que habita em nós, que o culto a Ti não termina no domingo, mas deve ser uma expressão da nossa vida diária e completa. Graças Te damos, porque seríamos incapazes de alcançar tão grande salvação. Mas pela Tua bondade o Senhor nos alcançou. Então nos ajuda a valorizar isso. Nos ajuda a ter em Ti e em Cristo o maior presente que nós poderíamos ter. Ajuda-nos a valorizar de tal forma que o nosso desejo, os nossos compromissos, a nossa agenda comecem com uma vida de devoção pessoal particular, mas que o Senhor nos ajude a valorizar esse culto público, porque é aqui onde várias pessoas que Te amam podem se reunir juntos para cantar cânticos, orar a Ti e escutar da Tua palavra. Nos ajuda a valorizar isso. Para a Tua glória tudo isso, Deus. Amém.